sua mão aqui para o diácono, com todo o amor, com todo o carinho, com toda a fé. Solta a voz e clama agora. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, te bendizemos, Senhor, por esse filho amado. Nós te louvamos, Senhor, pela disponibilidade de ele estar aqui, Senhor, para trazer a tua palavra. Clamamos, Senhor, o teu Santo Espírito sobre o diácono Melquisedeque. Clamamos que tu venha poderosamente sobre ele. Abra as comportas do céu, Senhor. Vem sobre a sua mente, sobre o seu coração. Que não seja o diácono a falar, mas seja tu, Senhor, a falar através desse seu filho amado. Vem, Espírito Santo de Deus. Batiza o Senhor. Derrama toda a graça sobre ele. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus. Oria la baria la rechuri ele candaria la la. Oria la baria la rechuri ele candaria la la. Oria la ria 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 la. Oria la ria 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 la. Oria la ria la ria la ria la ria la. E pedimos pela intercessão da nossa mãe, Rainha do céu e da terra, Nossa Senhora de Pentecoste. Ave Maria, cheia de graça. Vai se sentando e cantando esse refrão. Reze. Eu quero teu fogo, Senhor. Dá volume. Eu quero. Eu quero teu fogo, Senhor. Mais uma vez. Ore. Eu quero. Dá volume, dá volume. Eu quero teu fogo, Senhor. Continuamos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Queremos saudar os irmãos da Rádio América, espalhados pelo Rio e também fora do Rio de Janeiro, que acompanham agora esse momento. Rezar também com aqueles que talvez estejam sintonizados na nossa Rádio Catedral, na Web TV Redentor, mas você que está aqui. Eu nunca pensei de completar 50 anos antes de chegar aos 50, apesar de estar bem perto. Eu me recordo de janeiro. Ninguém faz seminário de vida no Espírito em janeiro. Eu nunca ouvi falar. Também nunca fui convidado nem para servir, nem para pregar, nem para nada. Mas a minha experiência desses 50 anos aconteceu em um janeiro, onde eu já vivia uma vida numa paróquia e fui convidado a participar de um seminário de vida no Espírito Santo. Janeiro de 1993, há 24 anos atrás, onde tive o privilégio de ter o meu primeiro, vamos assim dizer, contato com a renovação carismática. E ali, naquele grupo de oração, que Deus deu tanto presente, pelo menos na minha vida, lá eu ganhei uma comunidade, lá eu ganhei amigos que caminham comigo até hoje. Acredite você ou não, eu me casei dentro do grupo de oração. Tudo que eu ganhei, quando eu pensei que já não tinha mais nada, Deus ainda me chamou a vocação diaconal dentro do grupo de oração. Ou seja, a minha vida paroquial teve todo o seu alicerce dentro de um grupo de oração. Estar aqui hoje, para mim, não é só celebrar 50 anos da renovação, o jubileu que estamos vivendo, mas é celebrar a minha vida, apesar de ainda não ter chegado aos 50. Eu espero que você, que
talvez esteja aqui ou nos acompanhando pelas rádios que transmitem, olhando para a sua vida, você possa despertar esse desejo. Tem um salmo que ele é a minha cara. Este infeliz clamou a Deus e foi ouvido. E eu clamei durante 15 anos às terças-feiras à noite, num grupo de oração. Interessante que mesmo depois de dirigir o grupo de oração, eu fui para a escola diaconal estudar 5 anos para ser diácono. Aqui, era aqui, na paróquia de São Joaquim, ali tinha a escola diaconal Santo Efrem. E enquanto eu era aluno da escola diaconal, eu frequentava toda terça-feira à noite o grupo de oração. Isso não me impediu, muito pelo contrário. Quando eu me ordenei, o padre pediu, olha, aliás, um pouquinho antes, está chegando a hora de passar o bastão. E você agora precisa deixar alguém continuar. E assim aconteceu. E mesmo depois de ordenado, pelo menos 2 vezes no mês, com todos os compromissos que a gente tinha na paróquia, que agora era diferente por ser ordenado, ainda assim participava do grupo de oração. Confesso que tudo que eu faço hoje, tudo que eu desenvolvo na minha vida pessoal, quer profissional, quer afetiva, quer familiar, quer na igreja, eu vivo debaixo da espiritualidade da renovação. E com muita alegria, que é o que a gente quer partilhar. Nesse ano mariano, que a igreja nos dá de presente, eu queria pegar um versículo, daquela que foi uma das consequências do Pentecostes pessoal, da vinda do Espírito Santo pessoal na vida de Nossa Senhora. E a partir deste texto, eu queria passar esses minutinhos com você. Abra a sua Bíblia, se você a trouxe, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, no versículo 47. Lucas 1:47. Quando Nossa Senhora reza o Magnífica, ela deixa fluir dos seus lábios uma das realidades que Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, precisa produzir na minha e na sua vida. Lucas 1:47, é só esse versículo. Eu vou ler sozinho a primeira vez, depois nós vamos ler todos juntos. Meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador. Lucas 1:47, todos juntos. Meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador. Queridos irmãos, todo aquele que passa por essa experiência do Espírito Santo, é claro, a gente já ouviu falar, a gente até pregou, que isso traz consequências para a nossa vida. Eu vou te dar um exemplo. Eu tinha 22 anos, quando eu fui chamado para fazer o meu primeiro seminário de vida no Espírito Santo. E eu cresci numa paróquia de muitos padres. Sempre tiveram muitos padres, no mínimo 4. E tinha um que eu tinha mais afinidade. Eu acho que gerou uma empatia, a gente se gostava. Era muito bacana a amizade dele com os jovens. Só que ele dizia para nós jovens, parecia Deus falando com Eva e com Adão. Vocês podem tudo, menos entrar no salão da paróquia terça-feira à noite no grupo de oração. Tu imagina você durante 5, 6 anos ouvindo isso de uma pessoa que você estima e que é padre. E eu fui sendo condicionado, igual Adão, igual a Eva. Pode tudo, mas terça-feira
salão para fora, não entre. Até que uma pessoa muito íntima, parente de sangue, me convidou. Olha, vai ter um seminário. Falou em seminário, eu já pensei em ser padre. Eu falei, estou fora. Não, mas é do grupo de oração. Aí eu lembrei do padre, estou fora 2 vezes. Só que a pessoa também tinha crédito, e ela soube me cativar. Eu confesso que na primeira noite, quando foi falado sobre a parábola do semeador, eu fui quase que de óculos escuro, boné, uma jaqueta comprida, só para o padre não me reconhecer. Isso eu não fiz, mas eu fiquei de costas para a porta. Se ele aparecer, ele não me vê. Eu acho. Salão cheio. E uma das consequências daquelas 9 semanas, e principalmente de ter recebido ali em janeiro, fevereiro e março de 93, a minha primeira experiência não sacramental como Espírito Santo, me trouxe esse fruto que Nossa Senhora, quando visitou Isabel, e João Batista fica cheio do Espírito Santo, acontece naquela casa um verdadeiro Pentecostes. Isabel começa a elogiar Nossa Senhora, já chama Jesus de Salvador. De onde me vem a graça de receber a mãe do meu Senhor, do meu Salvador? E Nossa Senhora começa a rezar o cântico de Ana do Antigo Testamento com Magnífica, e ela solta essa: o meu espírito exulta de alegria. Mas aí é que vem a diferença, porque eu e você não podemos subestimar a alegria dos outros. Eu não posso dizer que não tem alegria do lado de lá. O que eu posso dizer é que a nossa exultação, o nosso pular de alegria é em Deus, meu Salvador. Interessante, você que é mãe, imagine-se por uns segundos no lugar da Virgem Maria nessa hora. Qual era o adjetivo que você daria para Jesus? Nossa Senhora diz, olha, o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Se fosse você, o Salvador na barriga, você ia dizer, eu exulto de alegria no meu filho. Talvez fosse justo, mas Nossa Senhora deixa claro que o filho é dela, mas a salvação é de todos. E ela exulta de alegria na salvação que Ele nos trouxe. Repita comigo, nesta manhã, Deus quer falar comigo em primeiro lugar. O meu batismo no Espírito Santo, a minha experiência pessoal, precisa produzir em mim uma alegria que é fruto do Espírito, de exultar de alegria, não pelo que eu tenho, não pelo que eu gostaria de ter, não pelo que eu faço, não pelo que eu gostaria de fazer, mas por eu ser salvo, mas por eu ter um Salvador, por eu ser cheio do Espírito Santo. E aí a gente já começa a perceber que essa experiência pessoal com o Espírito Santo começa a produzir em cada um de nós uma realidade muito pessoal. Quando aquele seminário de vida no Espírito acabou, a dirigente do grupo de oração fez a seguinte pergunta: quem aqui gostaria de fazer uma experiência de oração no priorato de São Bento? Quando ela falou priorato, eu não entendi coisa nenhuma. Quando falou São Bento, eu estava fugindo de tudo quanto era nome de santo, porque eu achava que era compromisso demais. E eu fiquei calado. Mas essa pessoa que me convidou para o seminário fez a minha inscrição, sem eu saber, para essa experiência de oração.
E lá fui eu fazer a experiência de oração. Naquela época, eu poderia citar aqui pelo menos uns 5 pregadores daquele encontro, que me recordo muito bem. Quando eu cheguei em casa, eu comecei a perceber, através daqueles meses iniciais, daquela experiência de oração que foi logo depois, que a nossa felicidade, e é sobre isso que eu queria dividir com você, ou melhor, continuar dividindo com você. Uma das realidades que a nossa sociedade está produzindo em série é um formato de tristeza, de angústia. O Brasil é o segundo país no mundo que mais se vende remédio de tarja preta para pessoas dormirem, acordarem, se alegrar, se alimentar, ter disposição para ir para o trabalho. O Brasil é o maior país do mundo em venda de livros de autoajuda. Ninguém consome tanta literatura para ajudar a sorrir. E aí Deus nos dá a graça de viver 50 anos debaixo da ação daquele que sabe perfeitamente nos conceder esse ardor pela vida, essa alegria de viver. E eu e você, se é para aplaudir, aplauda a Deus. Agora, tão quanto importante é aplaudi-lo, é começar a se permitir, de tal forma a nossa abertura interior, para que esses frutos, e principalmente esse que nós estamos partilhando, que é de uma alegria perfeita, comece a acontecer na nossa vida. Quando eu rezava, eu conversava com o padre Antônio num dos almoços que foram feitos para ajudar na realização desse encontro, e ele ia dando algumas direções do que o conselho tinha colhido como direção para as pregações. Quando eu fui rezar, uma das palavras que mais motivavam o meu coração a rezar era essa: o povo da renovação precisa, não é retomar porque nós já temos, nós precisamos talvez abanar a brasa daquilo que São Paulo escreveu a Timóteo: recomendo-te que reinflame, que pegue fogo de novo os carismas de Deus que há em você, e comece por essa alegria. Queridos, uma coisa que me contagiava no Maracanãzinho, quando eu comecei a frequentar o Rio de Água Viva, ainda conduzido pela comunidade Canção Nova, pelo Padre Jonas, o Eugênio, o Nelsinho, lá em 93, 94, 95, eu me lembro perfeitamente que as nossas músicas, a gente não tinha tanta variedade de músicas. Parece que a gente começava e terminava cantando, né? Ei, Senhor. A gente não tinha tanto repertório, a gente não tinha tanta gente, vamos dizer assim, ungida como hoje. Mas a gente cultivava uma alegria diferente do que esse mundo está tentando produzir. Mas eu queria, olhando para esse versículo bíblico, onde Nossa Senhora exulta de alegria, Pentecostes, experiência com o Espírito Santo, é uma experiência de felicidade, de uma vida que vive. E aí eu queria pegar com você uma outra pessoa da Escritura, que teve também o seu Pentecostes pessoal, e aprendeu a alterar o sentido da alegria, porque ele já era alegre. Tu imagina um camarada pelos seus 30 anos, era um dos homens mais conhecidos do seu pedaço, e para não ficar por trás de ninguém, ele ainda tinha um carimbo de autorização, uma chancela. Faz o que tu quiser, Saulo. Faz o que você pode até matar, Saulo.
Tu imagina esse cara numa montaria, como é que ele não ia para o caminho de Damasco? Empafioso, ele se bastava, ele não precisava de ninguém. Aqueles pedacinhos de papéis que ele carregava debaixo do braço, dava a ele o que nenhuma outra pessoa tinha. Os príncipes dos judeus eram aqueles que empurravam Saulo, e um dia esse homem teve um Pentecostes pessoal. O que você recebeu e o que você renova semanalmente no teu grupo de oração, Saulo também teve. Saulo passou por essa experiência da efusão do Espírito e passou no momento em que ele se encontrava na maior felicidade. Só que um dia, este mesmo Saulo, já não mais com este nome, mas Paulo, ele escreveu, na minha opinião, eu sei que quem é estudioso da Bíblia sabe, a carta aos Romanos, para alguns é até o Evangelho de Paulo. A carta aos Coríntios são duas grandes exortações, mas tem uma delas, de São Paulo, que é a que mais me encanta. É a carta que, quando eu leio, pode ser daqui, de acolá, e ela é bem curtinha, mas não só pelo que ele escreve, mas pela forma como ele escreve. Carta de São Paulo aos Filipenses, uma carta que a gente usa para pregar o senhorio de Jesus, lá no capítulo 2, quando ele fala que ele se aniquilou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Por isso lhe deu o nome que está acima de todo nome. Por isso toda boca proclame que Jesus Cristo é o Senhor. Quantas vezes usamos? Mas essa carta aos Filipenses, ela é chamada, quando a gente estuda teologia bíblica, a carta aos Filipenses é chamada de a carta da alegria, porque São Paulo várias vezes fala da alegria. E eu vou pegar aqui um pedacinho dessa carta, para você entender deste fruto do batismo no Espírito Santo na nossa vida. São Paulo começa a carta assim, no capítulo 1, no versículo 3: dou graças a meu Deus cada vez que de vós me lembro. Em todas as minhas orações rezo sempre com alegria. São Paulo, quando escreveu essa carta, naquele período, quando ele parava para rezar, ele rezava não, pode ser mais forte, com alegria. O homem que tinha sido batizado no Espírito, no caminho de Damasco, e na casa de Ananias, Deus confirma esta efusão. Ele é o homem que reza, pelo menos nesse período, com alegria. E São Paulo vai adiante, no versículo 4 do último capítulo, que é o capítulo 4, é curtinha a carta, talvez seja por isso que eu gosto tanto dela. Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Vamos repetir esse versículo? Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Olha para cá. Por várias vezes, em apenas 4 capítulos, São Paulo fala da sua experiência com o Espírito Santo, que produziu o fruto da alegria. Mas o mais lindo dessa passagem é a forma como ele escreveu a carta. Você veja que são 4 capítulos, querido. Se eu pegar, você promete que não vai ficar com raiva de mim? Se eu não vou nem falar de você, mulher, eu vou falar da minha mãe que está por aí. Se eu pegar um pedaço de papel não, um caderno, e começar a escrever qualquer um
dos telefonemas que a minha mãe dá no dia, dá 15 capítulos, de tanto que fala. Tem homem casado aqui? Levanta a mão. Baixa sua mão, homem. Deixa eu te contar uma estatística. Você sabe quantas palavras uma mulher precisa falar por dia para se sentir realizada? 6.000. Sabe quantas palavras um homem precisa falar por dia para se sentir realizado? 3.000. Aí você sai de casa, pega a condução, já falou com o motorista, fala com quem está do lado, chega no trabalho, fala com o ascensorista, fala com o colega de trabalho, vai almoçar, fala com todo mundo. Quando dá 4 horas da tarde, homem, tu já falou 2.900 palavras. Quando tu chega no portão de casa, tu já falou tuas 3.000, e ela está lá, com as 6.000 dela pronta para despejar em cima de você. E tu quer ver o jogo ou ouvir o William Bonner? É, querido, acostume-se. São Paulo, para falar da alegria, ele usou 4 capítulos. Ele foi conciso, ele foi pequenino. Mas a mais linda revelação desta carta é que São Paulo escreveu ela quando ele foi preso em Roma. São Paulo tinha sido preso e ele agora estava vivendo uma experiência de antessala do martírio e da morte. Uma das mais lindas experiências que eu tive quando eu tive o privilégio de ir a Roma, e se Deus quiser em setembro a gente vai renovar essa ida lá. O nosso guia nos levou ao Coliseu. Todo mundo quer ir no Coliseu, bonito demais. Todo mundo quer conhecer o Arco de Constantino, lindo demais. Só que a gente tinha uma guia, ela era italiana, casada com um baiano. Eu perguntei para ela assim: você poderia me ajudar? Eu estava com um grupo grande, então eu tinha que estar com um grupo. Eu falei para ela: eu quero voltar aqui de noite no centro de Roma, mas sozinho, vai estar todo mundo jantando. Eu queria que você me levasse num determinado lugar. E aí ela: não, eu te explico. A gente já estava nessa hora, a gente estava em Roma. Eu falei: eu quero saber o lugar que São Paulo ficou preso. Ela olhou para mim e falou assim: mas ninguém pede isso, né? Ninguém quer saber onde ele foi preso. Eu falei: tudo bem, mas para mim é significativo, é um sonho. Aí a gente estava assim na praça. Ela falou: aqui é o Coliseu, o Arco de Constantino, o Foro Romano. E ela apontou assim ali atrás, ó, naquela cúpula foi a prisão de Paulo. Eu perguntei para ela: é naquela cúpula? Ela falou: é. Fomos embora e eu voltei lá à noite, sozinho. Era uma igreja, estava fechada. Eu sentei num batente. Eu não tinha levado a Bíblia, mas eu me lembrei de algumas passagens da carta aos Filipenses. A carta da prisão, mas a carta da alegria. E como a gente estava sozinho, rezando ali no silêncio, o Espírito Santo ele age livremente. Eu lembrava de algumas passagens de São Paulo escritas ali e chorava sozinho ali. Um homem estava preso, tudo para estar entristecido. Ele estava sendo injustiçado. Ele estava ali porque não tinha feito nada de errado. Ele estava ali, ele disse: eu sou prisioneiro de Cristo. São Paulo não era para estar naquele lugar, e ele estava. Só que São Paulo pediu 2 coisas: uma caneta e um pedaço de papel. Com as 2 mãos algemadas. Imagine,
Era assim a prisão romana. Ele começa a escrever, sem poder até mesmo